1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21, nós estaremos lendo e meditando na nossa lição de hoje. Lição que tem por título, o título da nossa lição hoje é Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Então hoje nós vamos ver aí, vamos nos conscientizar, né? Por que devemos buscar a santidade. Vamos ler, do 13 ao 21, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Amém? Graças a Deus. Amados, nessa passagem, Pedro, ele nos faz uma exortação à santidade. Então, Pedro aqui, ele está nos exortando, ele está nos aconselhando, ele está nos dando aquele famoso, puxãozinho de orelha, podemos assim dizer, né? Porque muitas das vezes a gente se acomoda, a gente vai levando, vivendo um dia após o outro, e muitas das vezes a gente deixa as coisas, né, do nosso dia a dia tomar todo o nosso tempo, e a gente acaba não dedicando a nossa vida como servo de Deus a uma santificação, né? A uma separação. E isso tem como sequela, consequência, nos afastar de Deus. A cada vez que eu deixo de meditar, a cada vez que eu deixo de investir um tempo para orar, para meditar na palavra, para falar com Deus, né? Cada vez mais a gente vai desanimando, a gente vai se sentindo mais fraco. Cada vez que eu vou adiando para o dia seguinte, a oportunidade que eu tenho de orar, de falar com Deus, de estudar, de meditar, cada vez que eu vou fazendo isso, no dia seguinte é mais pesado, no dia seguinte é mais difícil, no dia seguinte... E quando você vê, você já está sobre uma carga, um fardo espiritual que você fala assim, não consigo mais fazer isso. Então, Pedro aqui, ele está nos exortando, ou ele está nos trazendo a consciência. Ele está falando assim, olha, sede consciente, tenha consciência, seja racional, seja esperto, né? Estejam ligados, acordados, tá? É o que ele está falando. E é interessante que, diante desse texto, a gente vê que não existe
outra maneira de nos santificarmos se não for através da palavra. Ah, meu irmão, mas a oração também santifica. Mas por que você ora? Porque a palavra manda. Entende? Se você um dia escutou que se você orar, dedicar uma vida de oração, você vai ter uma vida íntima com Deus, é porque a palavra diz. Não é porque uma pessoa simplesmente teve uma experiência e aconteceu. Não. Antes dele ter essa experiência e acontecer, a palavra já estava falando. Entende? Então, tudo que acontece na vida de um servo de Deus, na vida do cristão, tudo vem, pum, e cai aqui. Qualquer coisa que não saia daqui para envolver a sua vida, provavelmente não vai trazer edificação. Então, quando nós olhamos Pedro dizendo no versículo 13, olha como é que ele diz. Portanto, cingindo os lombos do vosso quê? Que ele diz? Entendimento. Cingir os lombos, se cobrir. Ó, vamos imaginar que a sua cabeça é o seu entendimento, tá? É a mesma coisa você pegar a sua cabeça e enfiar debaixo da coberta. E toda a coberta seja o conhecimento. Tá? Então ele diz assim, sede sóbrios, tá? E esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus. Aí ele diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O que é a ignorância? Falta de conhecimento. Ou seja, quanto mais eu aprendo a palavra, quanto mais a gente ouve na escola dominical, a gente guarda, a gente medita e a gente procura viver aquilo que a gente está aprendendo, isso traz santidade para a nossa vida. Porque naturalmente você vai querer viver segundo a palavra. E para você viver segundo a palavra, nós vamos ver na lição, você precisa se abster, você precisa largar o velho homem. Porque a palavra vai te mostrando isso. Os velhos hábitos, os velhos costumes. E isso vai te fazendo ser limpo, puro de coração. Entende? E aí, quando nós olhamos, tá? Ele para o texto, no versículo 15, ele diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus fala isso lá em Levítico. Tá? Então, Deus está falando assim, olha, sede santos, porque eu sou santo. Ah, mas eu nunca vou conseguir chegar à santidade de Deus. E é óbvio que você nunca vai ser igual a Deus. Você nunca vai ser igual a Deus. Mas nós temos por parâmetro Deus, que é santo. Então nós nos espelhamos em Deus. Sempre em Deus. Não no homem. Não no irmão que está sentado ao seu lado. Em Deus. Deus é santo. Tá? Então ele é o nosso parâmetro. Ele é a nossa régua. Então, se eu tenho que procurar ser santo, se eu tenho que procurar ser alguma coisa, eu olho para Deus. E através de Deus eu vou ver toda a santidade que eu preciso alcançar. Meu irmão, mas vai ser impossível, mas eu vou morrer tentando. Eu vou lutar. E aí que entra a nossa luta do dia a dia. Né? Lógico que quando nós temos o Espírito Santo em nossa vida, ele também vai nos capacitando. Porque você, vamos colocar assim, você dá o primeiro passo, você fala assim, eu quero, o Espírito age. Se você falar, não quero, o Espírito não age. Então se você fala, eu quero, vou tentar, aí no dia seguinte está difícil, mas eu vou continuar tentando, o Espírito cada vez mais vai te ajudando. Até chegar o momento em que aquilo que você tanto lutou já não vai ser mais um problema na sua vida. Amém? Agora,
ele nos traz a consciência, né? Ou seja, estarmos ligados, estarmos conscientes de que é necessário buscarmos a santidade. Tá? Entrando na lição, nós vemos aqui, para que a gente entenda, a lição ela nos mostra, tá? O sentido da palavra santificar no Antigo Testamento, tá? Que foi escrito em hebraico. Qual era o conceito de santificar lá no Antigo Testamento e qual é o conceito de santificar agora no Novo Testamento, tá? Quando nós lemos alguns versículos, né, nós vamos meditar aqui, mas no Antigo Testamento existem algumas palavras em hebraico que definem a palavra santificação, santificar ou santidade, e nesse sentido, tá? Eu não sou alfabetizado em hebraico, não ainda, mas então os irmãos perdoam se eu pronunciar errado, tá? Mas, por exemplo, ó, no hebraico tem uma palavrinha chamada Kodesh, tá? Kodesh, ele é um substantivo no hebraico que significa aquilo que é sagrado, aquilo que é posto à parte, tá? Então, aquilo que é sagrado, aquilo que é posto à parte, tá? Normalmente essa palavra é para se referir às coisas de Deus, por exemplo. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo no Antigo Testamento, as coisas que estavam lá eram coisas sagradas, tá? Coisas separadas para Deus. É usada essa palavra Kodesh. Bem? Essa palavra, ela deriva, tá? Ela vem da raiz de uma outra palavra em hebraico. Entenda isso. Eu vou tentar fazer bem assim para a gente acompanhar a linha de raciocínio. Essa palavra, Kodesh, ela vem de uma raiz de uma outra palavra, tá? Kadash. Kadash. Agora, Kadash, tá? Kadash, ela quer dizer consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Então, nós vemos que Kodesh vem da raiz da palavra Kadash. Essas palavras nós encontramos, por exemplo, se referindo a Deus, né? Se referindo às coisas de Deus, nós podemos ver, por exemplo, em Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Ó o Kodesh aí, em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. Então, essa palavra santidade, ela é Kodesh, que quer dizer o quê? Um Deus que é santo, um Deus que não se mistura, um Deus que é único, tá? Ainda em Números 4:15. Nós vamos ver também essa palavra. Números 4:15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Aqui ele está se referindo a uma coisa santa. Tá? Então esse santuário se refere a uma coisa santa. E a gente vê que não era qualquer um que poderia tocar, né? Então se refere a uma coisa santa. A palavra Kodesh.
Tá? Ainda, o Êxodo 36, 4. Ó. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. Então aqui nós estamos vendo de novo a palavra Kodesh, se referindo literalmente ao santuário. O lugar, de novo que eu digo, o lugar que é separado, o lugar que é consagrado, o lugar que é santo, o lugar que pertence ao Deus que é único, tá? Então, essa palavra no Antigo Testamento, que vem do hebraico, ela é usada para especificar algo que é separado para Deus, tá? Vamos só recapitular. Por que nós estamos falando isso? Para que a gente entenda o sentido de santificar. Por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Vamos só recapitular para a gente não perder, deixar voar a linha de raciocínio. Não chega no meio da lição e fala, por que o pastor falou aquilo lá no começo? É só para a gente entender o sentido de santificar. Então nós vimos aqui que a palavra usada no Antigo Testamento, no hebraico, para mostrar algo que era santo e especificamente dedicado a Deus, é uma palavra chamada Kodesh, que significa literalmente algo que não pode ser tocado por qualquer um. É algo santo, é algo separado para Deus, tá? Ainda no hebraico, no Antigo Testamento, tem um adjetivo, e esse adjetivo eu tenho certeza que todos nós conhecemos, que se chama Kadosh. Kadosh, agora, ele se refere a literalmente toda uma nação consagrada ou separada para o Senhor. Kadosh é uma nação santa. Aí nós podemos ver lá em Gênesis 2:3, por exemplo. Ó. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, que foi o dia do descanso. Bota ainda o Êxodo 19:6, que é o que eu falei. Ó, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui, e vos me sereis reino sacerdotal e povo santo, é Kadosh. Kadosh se refere a um povo que é separado. Qual é a diferença, amados? Vamos relembrar. Kodesh é algo específico para Deus. Um objeto, um lugar, né? É um santuário. Agora, Kadosh é um adjetivo. Adjetivo que se refere a toda uma nação separada para o Senhor. Amém? Até aí? Agora no Novo Testamento, tá? Novo Testamento. A gente vai para o Novo Testamento e como também eu ainda não sou alfabetizado em grego, então os irmãos me perdoam aqui a pronúncia da palavra em grego. Mas, por exemplo, no Novo Testamento, a palavra em grego para se referir a santificar é hagiadzo. Tá? Hagiadzo. Hagiadzo, ele quer dizer santificar e agora traz a ideia de, literalmente, tornar santo. Veja como é que muda, porque ela também é purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Então, aqui a ideia já mostra de algo que era dedicado a outras coisas, então ele é purificado, ele é tornado santo, tá? A palavra em grego,
ela nos remete a pensar em algo que estava perdido e foi achado e foi feito assim: vou lavar e agora isso vai ser meu. Tá? Então essa palavra agora no grego, ela já faz muito mais sentido para nós. Porque lá atrás, no Antigo Testamento, eles pegavam algo, ou criavam, formavam algo e santificavam ao Senhor. Específico. Aqui é algo que a palavra nos traz o sentido de purificação. Como é que você purifica algo que acabou de nascer? Não tem como. Mas você purifica algo que você encontrou. Se você achar não sei, um tênis muito bacana na rua, e você vai falar: caramba, que tênis legal, vou levar esse tênis para mim. O que você vai fazer quando chegar em casa? Você vai lavar ele, não vai? Você vai higienizar ele, não vai? Você está purificando ele. Agora a palavra no grego, ela nos traz esse sentido de purificar, de consagrar, de tornar santo. Então é algo que foi achado, algo que foi resgatado. Entende? Para nós hoje, começa-se a fazer muito mais sentido, tá? Então, o sentido do crente tornar-se puro. Agora, essa palavra do grego, ela nos mostra o sentido que nós estamos falando aqui hoje. Que é o quê? Nós nos tornarmos puros, ser purificado, ser limpo, tá? Estar purificado e santificado pela obra graciosa do Espírito Santo. Por quê? Nós sabemos que é o Espírito quem faz todas essas coisas. Porém, eu preciso querer. Agora, eu preciso buscar. Uma vez que eu sei que eu preciso ser purificado, que eu preciso ser transformado, então eu preciso buscar isso. Tá? Se nós lermos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios 6, 11. Ele diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então agora, o Espírito Santo, ele opera dentro de nós para nos purificar, para nos transformar, para nos tornar puros, tá? Nesse sentido, aqui no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Ou seja, nós por si mesmos, nós não conseguimos fazer o que nos está proposto. Porque é aquilo que eu disse, é mais fácil, lá no começo a gente disse, é mais fácil eu querer ir adiando, e cada vez que eu vou adiando, eu vou me sentindo mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, e aí passa-se uma semana, 2 semanas, quando chega na 3ª semana, por exemplo, que eu já estava, digamos que você vem num ritmo de sempre orar antes de dormir. Um exemplo, vou orar antes de dormir. Aí você se dá o luxo de falar assim, hoje eu não vou orar não, estou muito cansado, vou dormir. Aí no dia seguinte, tu vai estar cansado de novo. Aí tu fala assim, Deus sabe do meu coração, né? Deus sabe. Vou deitar. Aí já passou 2 dias. E assim vai indo. Até que chega uma hora que você está orando deitado. Até que não que Deus não vá ouvir. Entenda o contexto. Tá? Não vamos misturar as coisas. Até que chega uma hora que você não vai conseguir orar deitado, porque você está muito cansado. Então tu vai deitar e vai falar assim, não, vou orar deitado, daqui a pouco, com a boca aberta, dormindo. Quando você se der conta disso,
já passou uma semana, já passou 2, e aquele bom costume de orar antes de dormir, você já não faz mais. Aí o que vai acontecer? Você vai falar, poxa, eu tinha que orar. Depois eu falo. Isso vai te distanciando. Isso mostra, mano, isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade. Isso mostra que nós, por si mesmo, a gente não faz nada. A gente não faz nada. A única coisa que a gente, como homens, temos a capacidade de fazer é nos afastar de Deus. Isso a gente tem, essa capacidade. Nós temos essa capacidade de nós mesmos se distanciar de Deus. Aí não precisa de ajuda de ninguém. Entende? Agora, o Espírito Santo, ele opera em nós. Põe lá Efésios 5:26. Efésios 5:26, ele vai dizer: o Espírito operando em nós, tá? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Olha o que a gente falou lá no começo. Nós temos aprendido nas quarta-feiras, no culto de doutrina, que o Espírito e a palavra, eles se interpenetram-se. Se você for ler Efésios 6, você vai ver que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Tá? É só virar aí a página aí. 6:17. Que ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e olha, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá? A palavra é a espada do Espírito. E o Espírito interpreta a palavra. Por isso que eles se Como é que é a palavra? Interpenetram. Um age com o outro. Se ter a palavra sem a ação do Espírito, é só uma palavra. Que é o que nós cremos que vai acontecer na grande tribulação, por exemplo. Só a palavra. Entende? Então, tudo vem mediante a palavra, com a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém até aí, amado? Amém. Quando nós lemos lá em João 17, versículo 17. João 17, versículo 17. João, ele registra as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo orando. E Jesus, ele ora da seguinte forma: santifica-os na verdade. O que é a verdade? Fala. Tua palavra é a verdade. Lê todo mundo junto, amado, em nome de Jesus. Santifica-os na verdade. E aí? A tua palavra é a verdade. Amém. Eu sei que existem pessoas, que não são dedicados à leitura. Eu sei que existe. Tá? Eu posso te dizer que eu era uma pessoa assim. Falava que tinha que ler, nossa, já ficava um fardo nas minhas costas para eu ler. Eu falo para os irmãos que eu lia, mas com uma obrigação enorme, não por prazer. Eu não tinha prazer nenhum em ler. Nossa! Quando adolescente e mais jovem, que ainda morava com meus pais, meu pai e minha mãe tinham que brigar comigo para eu ler alguma coisa. Eu não lia. Até quando jogava videogame e nos certos jogos já apareciam uns negócios assim que você tinha que ler, eu pulava, eu não queria ler. E ficava sem entender nada do jogo. Porque tinha que ler. Eu comecei a aprender, confesso aqui para os irmãos, eu comecei a aprender que eu tenho que aprender a ler as coisas
quando eu fui trabalhar com TI. Quando eu fui trabalhar com TI, eu falei assim, agora não tem como, eu tenho que ler as coisas. Se eu não ler, como é que eu vou saber resolver as coisas? E mesmo assim, no começo foi muito difícil para mim. Então, eu acredito, e eu sei que as estatísticas mostram isso. Pessoas igual eu era, que odiava ler, existe de montão. Tem pessoas que não lê. Não gosta de ler. Né? E quando lê, me corrija se eu estiver errado, quando lê não entende nada que está lendo. Né? Lê 3, 4, 5, 6 vezes, fala, tu entendendo, a cabeça está lá do outro lado. Tu está aqui com o olho aqui no texto, mas não entende nada. Isso é algo que nos mostra que nós precisamos nos purificar. Por quê? Se Jesus está orando para os discípulos e está falando assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, significa, como a gente disse no começo, tudo que acontece à nossa volta, ela vem para a Bíblia e tudo que vai acontecer à nossa volta, ela sai da Bíblia. Então, se você não ler, se você não aprender a ler, e quando eu digo aprender a ler, não é ser alfabetizado, não. É aprender a gostar de ler, se interessar em estudar, em meditar, em procurar entender. Se tem dúvida, anota a dúvida para não esquecer, que isso acontece muitas vezes comigo. Às vezes eu penso coisa no meio da semana e eu preciso anotar. Estou no meio da rua, eu preciso pegar o celular e anotar. Porque se eu esperar chegar em casa, já não lembro mais o que eu estava pensando. E muitas das vezes eu tenho dúvidas. E eu penso assim, meu Deus, o que aquele versículo quer dizer? Por que na Bíblia aconteceu isso? Aí eu tenho que anotar, para chegar em casa, poder pegar os livros, poder pegar a Bíblia, poder pegar tudo, abrir o Google e poder pesquisar e aprender. Então nós precisamos aprender isso. Quando eu digo aprender a ler, é aprender a gostar de ler. A se interessar pelo entendimento, pelo conhecimento. Não, eu quero conhecer, eu quero entender. Isso vai trazer santidade para a sua vida. Nós estamos falando da Bíblia, tá, mãe? Isso vai trazer santidade para a sua vida. E não simplesmente ler para conhecer, mas conhecer para viver. Então nós procuramos ler a palavra, meditar na palavra, para que a gente procure a santidade. Para que a gente entenda como devemos andar. Para que a palavra nos mostre onde está o nosso erro. Se eu nunca me dedicar a ler, e aí, meu irmão, vamos aqui pensar, né? Não vamos ser radical. Você não vai conseguir sustentar um ritmo de leitura, de ler um livro da Bíblia cada noite. Você não vai. Principalmente quando chegar em Salmos. Principalmente quando chegar no Salmo 119. Principalmente quando chegar nas partes das genealogias. Tu não vai conseguir sustentar. Então vai devagar. A Bíblia não é um livro que você lê de forma linear e vai embora. Capa a capa, embora muitos fazem isso, né? Ah, já li capa a capa o livro, a Bíblia. Mas ela não se lê assim. Leia um versículo. Aí naquele versículo que você está lendo, você para e pensa, por que o escritor falou aquilo? Para quem que ele falou aquilo? Tem muitas Bíblias que têm referências. Se você não sabe usar as referências da Bíblia, né? Chega e pergunta. Fala, meu irmão, como é que eu uso as referências da Bíblia? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Tem mais ou menos, não lembro o exato número, mas são mais ou menos 65 mil a 70 mil referências de um versículo que liga ao outro. Não é esse número, mais ou menos? 65 a 70 mil
que você vê que são versículos cruzados. Ou seja, o que é isso? Um versículo confirma o outro. É muito. A Bíblia em si, ela é toda amarrada uma na outra. Por isso, ela é única. Então, se você pegar um versículo, lê, aí você se faz essa pergunta: quem está falando aqui? Para quem que ele está falando? Aonde outro lugar que ele diz isso? Aí tem muitas Bíblias que tem essa referência. Aí você vai abrir aquela referência, você vai passear na Bíblia, você vai para frente, você vai para trás, sempre entendendo que, olha, quem está falando, para quem está falando. E o que ele está falando. Aí você entendeu isso, aí você fala assim: agora o que eu aprendo com isso? Para quem, o que, por quê? Né? E aí você extrai, você fala assim: agora vou aplicar isso na minha vida. Que a gente chama muitas vezes de aplicação pessoal. Né? Agora que você entendeu tudo aquilo dentro da Bíblia, você aplica, você fala assim: tá, o que eu aprendo daqui? Isso é sabedoria. Exatamente. O conhecimento aplicado. Isso. Exatamente. Eu agora estava a fazer lembrar, a minha mãe, ela nunca foi à escola e ela lia a Bíblia, às vezes apareciam palavras grandes e lia todos os dias. Olha aí. Todos os dias ela estava a ler e às vezes ela perguntava: mas como é que esta palavra aqui tão grande? Ou como é que isto se lê e qual é o significado? É isso aí. E ela lia todos os dias, estava lá sempre, antes de dormir, sem saber ler. É engraçado. Meu pai aprendeu a ler lendo a Bíblia. Meu pai não sabia escrever nem ler também. Não, minha mãe também não sabia fazer o nome dela só. Exatamente. Não, não foi à escola. Entendeu? E a gente, quando a gente lê e a gente procura aprender a aplicar aquilo na nossa vida, tá? Aí a gente consegue chegar a um outro nível de santidade. Tá? A um outro nível de santidade. E eu vejo muitas das vezes, amados, que falta justamente o ensinamento de como você aplicar os ensinamentos da Bíblia na sua vida. Eu vejo muito isso. Pessoas que têm o conhecimento, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que, se você falar para ela assim: aonde está escrito isso, ela vai saber te falar. Mas na hora dela pegar aquilo e aplicar na vida dela, ela não sabe. Ela não sabe por onde começar. Eu tenho visto isso, ó, dentro da nossa igreja. Entende? Então nós precisamos buscar essa essência. Essa essência. Ler com carinho, procurar entender e depois olhar para si mesmo e falar assim: meu Deus, como é que eu vou viver isso agora? Como é que eu vou andar assim agora? Aí você vai para o joelho. Aí você vai orar. Aí você fala assim: Deus, a tua palavra está dizendo isso. A tua palavra diz que eu tenho que ser assim, mas eu não consigo. Eu tenho esse defeito, eu tenho esse defeito, eu tenho esse defeito, eu tenho esse defeito. Aí sim você vai estar, eu vou dizer, numa harmonia espiritual. Entende? Porque você está orando a Deus para que Ele aplique em você a palavra que você acabou de ler. Aí entra a ação do Espírito Santo. Aí no seu dia a dia o Espírito vai começar a te mostrar. E falar assim: olha, isso aqui, ó, tá errado. Isso aqui você precisa mudar. Essa aqui tem que ser a sua atitude. E você vai sentindo isso naturalmente. Toda vez que você se comportar de tal maneira, você vai sentir. E você pode ter certeza que é o Espírito te mostrando. Fala. Eu tenho uma anotação aqui, não tenho a mínima ideia de quando é essa anotação, mas está escrito assim: santidade é um escudo não é um escudo de proteção. Santidade não é um escudo de proteção, e sim uma estratégia de limpeza para o ambiente diário. Achei que combina, né, com a lição. E assim, não tenho a mínima ideia quando vou escrever isso.
Sim, porque se santificar é o que a lição está nos mostrando hoje, que a palavra de Deus nos mostra hoje. Se santificar é literalmente, como eu disse no começo, se abster do velho homem, das velhas práticas. Por isso que a gente leu o significado das palavras específicas no Antigo e no Novo Testamento. Para que a gente entendesse essa essência, que é, no caso do Novo Testamento, é tornar puro, é purificar. Entende? Então, tornar puro é você pegar algo que está sujo e lavar ele, higienizar ele. E hoje quem faz isso conosco, através do Espírito, é a palavra de Deus. Porque ela nos mostra o caminho. Entende? Então, o escritor aos Hebreus, ele ainda vem dizer assim, no versículo 12, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não seguir a paz com todos, e se eu também não seguir a santificação, e seguir a santificação não é algo que você vai atrás, é algo que você faz todos os dias. Tá? Porque, por exemplo, eu sigo a Jesus, Jesus vai na frente e eu vou seguindo ele. Agora, quando ele diz aqui, seguir a santificação é seguir o ato, a prática de se santificar, de se purificar. Entende? No português a gente chama de gerúndio, não é? Um ato contínuo. Então você se santifica hoje, você se santifica amanhã, você se santifica depois da manhã e por aí vai. É seguir a santificação. Tá? O crente em Jesus, ele não pode ter compromisso com uma vida pecaminosa. Ele não pode ter essa vida pecaminosa, esse compromisso. Ou não vou nem botar a palavra compromisso nesse contexto, eu vou colocar não fazer questão de pecar. A pessoa que se diz cristã, a pessoa que se diz servo ou serva de Deus, ela não pode se dar ao luxo de dizer assim, isso não tem problema não. Nós precisamos seguir a santificação. Amém até aí, amados? É como se você viver a verdade 100% do seu tempo. Isso aí. É procurar viver mesmo. Isso aí. Entende? E aí entra, como eu disse, aí entra a nossa luta. Porque quantas coisas você tem para fazer no dia? Né? Quantas tarefas você tem para fazer no dia? Qual é a sua rotina? E quando a gente está falando de palavra, ou da palavra de Deus, e seguir a santificação, a gente não está falando aqui, agora, de você dedicar 10 minutos do seu tempo só para ler ou orar. É você conseguir pegar tudo isso e viver isso dentro da tua rotina diária. E isso é seguir a santificação. Entende? Não eu vou para o trabalho, aí lá no trabalho eu falo o que quero, faço o que quero, aí me comporto do jeito que quero, mas aí eu chego em casa e dedico 10 minutos do meu tempo, eu preciso orar, Não. Eu tenho que pegar aquilo que eu aprendi, que eu li, e agora encaixar isso na minha rotina diária. Eu tenho que viver isso na minha rotina diária. Isso é seguir a santificação. Veja bem, amados. Quando nós olhamos para a santificação, nós vemos que a santificação, ela é um ato, um estado e um processo.
Tá? 3 coisas. Ela é um ato, um estado e um processo, tá? Pelo qual o pecador ele se torna santo. Vamos ler lá em Romanos 6. Romanos 6, 19 a 22. Diz assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. É até o 20 que eu falei? 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vamos ler ainda. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 a 7. Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que... Eita, o negócio está falhando. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Olha o que ele já está dizendo no começo, tá? Versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então nós olhamos nessas duas passagens de Romanos e 1 Tessalonicenses, que é um processo que acontece, tá, na vida de um pecador. São 3 passos, o ato, o estado e o processo. Qual é o primeiro passo, o ato? O primeiro é separação do mundo. O ato de se separar. Nós vamos falar ainda um pouco mais sobre isso. Mas a santificação, como ato, é a separação do mundo. Santificação, como ato, é a separação do mundo, tá? Segundo, ela é um processo, tá? Cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós podemos ler lá em Romanos 8, 29, por exemplo. Vai lá, por gentileza. Que ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a santificação, ela é o processo que nos leva, né, que nos torna semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que ainda nessa terra não seremos semelhantes a Ele. Mas, como eu digo, é um processo até nos tornarmos semelhantes a Ele. Tá? Temos que procurar aperfeiçoar todos os dias na presença
do nosso Deus. Agora, a santificação, tá? Quando nós lemos ela como processo, ela vai abranger 3 passos. Nós falamos que ela é um ato, um estado e um processo. Tá? Agora, 3 passos que ela nos leva, tá? 3 estágios, vamos colocar assim, que é melhor. Quem tem vindo nas quarta-feiras já ouviu dizer sobre esses 3 estágios, tá? Que nós estamos passando, que nós passamos, tá? Os 3 estágios. Primeiro, tá? A santificação do pecador, ela começa no ato da conversão. A santificação, ela começa no ato da conversão. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque uma vez que confessamos a Cristo como Senhor, reconhecemos, como Pedro fala lá no nosso texto base, que nós fomos comprados não por coisas corruptíveis como prata e ouro, mas pelo sangue de Jesus. Tá? Nós reconhecemos isso, que quem nos comprou, nos resgatou, foi o sangue de Jesus. Só nesse momento eu passo para o estágio de santificação posicional. Entenda isso. O que isso quer dizer? Vou tentar falar de uma forma bem mais simples. Você estava no estado de pecador, agora você se comporta e se posiciona como santo. Mas por que se eu ainda estou cheio de pecado? É porque você foi comprado. Lembra o significado das palavrinhas que a gente falou lá no começo da lição? De que é resgatado, de que é tornar santo, de que é purificar. Uma vez que eu confesso a Cristo como Senhor, então eu entendo que eu sou comprado, eu sou separado. Só a santificação nesse estado posicional não é que você não tem mais pecados, mas que agora você não faz parte do lamaçal do pecado. Você está separado, algo santo. Ficou claro essa parte? Então, você é santo agora posicionalmente. Tá? Posicionalmente. Então, eu tenho a posição de santo. Por que eu tenho a posição de santo? Porque agora eu sou integrado no corpo de Cristo. Mas eu ainda sou cheio de pecados. Sim. E aí vem para o segundo estágio. Tá? Vem para o segundo estágio. O primeiro estágio é, você estava lá misturado. Então você foi resgatado e colocado aqui. Você saiu daquele meio e veio para cá. Então você está separado. Nós vimos que o significado de santificar é separação. Então a santificação posicional. Quando um pecador se converte, tá? Aí a gente poderia entrar aqui muito mais a fundo, só que o tempo não nos ajuda e a gente fugiria também do nosso tema. Mas nós já tratamos aqui sobre a salvação. E nós vemos que a salvação do lado objetivo, ela já traz uma porção de santidade. Entende? E essa porção de santidade é que me coloca na posição de santo. Por isso que a minha santificação começa quando eu me converto. Entende? Ficou clara aí essa parte? Amém? Segundo estágio. O segundo estágio é justamente o estágio da santificação progressiva. Tá? O que é uma santificação progressiva? Tá? Progressivo de progredir, de avançar, de seguir a santificação. Tá? O que é isso? É todos os dias, como eu venho falando, você se abster do velho homem. Esse é o segundo estágio. Entenda uma coisa. Tem muitos irmãos, que ficam indignados porque ainda é pecador. Fala assim, mas eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu oro, mas eu ainda sou pecador. E eu não aceito isso. Por um lado, isso é bom. Continua buscando mais.
Mas, por outro lado, nós precisamos entender que a santificação ela é um processo. Ela é um processo. Você não se converte hoje e amanhã você está livre de todos os atos e práticas do teu velho homem. Você não se converte hoje, então amanhã tu já está 100% transformado. Isso é possível diante de Deus? A gente sabe que é possível, a gente sabe que é. Não vamos entrar nesse mérito. Mas a santificação ela é mostrada como um processo. Eu pergunto aos irmãos, veja bem, eu parei ontem, eu li umas 4 vezes esse texto que eu vou mencionar, para ter certeza do que eu estou falando com os irmãos. Quando Saulo, que perseguia a igreja, teve um encontro com Jesus, ele caiu do cavalo, não foi? Ele não caiu do cavalo? Sim. Ele deu de cara com um carão e caiu do cavalo já cego, não foi? Ou não foi? Hã? Eu acho que ele não caiu do cavalo, não. Não? Tá escrito. Com certeza está escrito, né? Não sei. Com certeza, Diego. Foi. E aí? Ele não caiu do cavalo. Vem. Ele ficou cego? Sim. Vamos ler o texto? Aham. É Atos. 9. Atos 9. É Atos 9. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, versículo. Do versículo 1 em diante, né? Ó. Vamos ler o 3 e o 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caiu ou não caiu? Caiu em terra, mas não caiu do cavalo. Caiu do cavalo, você estava no cavalo. Você estava montado no cavalo? Só acho que escreveu que estava montado no cavalo. Ué, Não foi a cavalo? não, eu tava andando, ué. Estava andando? Tava. Estava andando. A Bíblia não diz. As pessoas dizem que foi a cavalo. As Bíblias dizem que foi um monte de coisa. Ele caiu. Caiu em terra. Caiu em terra. Se prostrou. Isso. Não é isso? É. Amém. O que acontece? Quando Paulo caiu em terra, ele falou assim: Senhor, né? Que ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí ele diz assim: Senhor. Nesse momento, Paulo ele se converteu, porque ele diz assim, né, no versículo seguinte, que ele diz assim, no versículo 5: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Aí ele no versículo 6, ele diz assim: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Ele já logo se prontificou. Entendemos que houve uma conversão instantânea, não foi? Uma conversão instantânea. Aquele homem que estava indo perseguir para matar, ele agora fala assim: o que tu queres que eu faça, Senhor? Aquele Jesus que ele perseguia, agora ele fala assim: sou teu servo. Foi uma conversão instantânea, não foi? E nós sabemos de toda a obra que Paulo fez, de todas as cartas doutrinárias das igrejas que ele escreveu. Só que uma coisa me chamou a atenção. Em Romanos 7, a partir do versículo 7, tá? Eu não vou ler até para a gente poder aproveitar a hora. Vou ler só alguns versículos, mas eu vou explicar para os irmãos. Essa passagem aqui, que eu estou falando para os irmãos, eu li umas 4 vezes para poder entender. Essa passagem aqui, a partir do versículo 7, tá? Até o versículo 24, por exemplo, Paulo ele começa falando do seu próprio estado
na época que ele estava debaixo da lei. Tá? Então ele começa a falar do estado dele quando ele estava debaixo da lei. Quando ele estava debaixo da lei, aí ele começa a falar que a lei aponta o pecado, que a lei ressuscitou o pecado nele, por isso ele reconheceu o seu pecado. E ele segue falando disso aí. No meio do texto para frente, ele começa a falar da luta da carne contra o espírito. Tá? E a partir do versículo 17, tá? Ou do versículo 16, ele começa dizendo assim: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aqui ele está acabando de falar da lei. Aí ele começa a entrar agora na briga da carne com o espírito. Então ele fala assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Tá? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que há em mim, ou que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que isso quer dizer? Nessa passagem, nos dá a entender, a Bíblia não relata nada mais além do que isso. Eu não posso te dizer quais eram os defeitos de Paulo, se ele tinha defeitos, o que ele fazia. O que eu quero expor para os irmãos, que Paulo nos revela aqui, que até nele, que foi um grande homem, ele sentia o conflito dos desejos da carne com os desejos do espírito. Ele lutava com esse conflito, ele convivia com esse conflito. Agora, se nós temos como base Paulo, que foi um grande homem, nos falando que ele tinha esse conflito interno, nós não teremos? Por isso eu digo que a santificação, ela é um processo. Paulo, ele fez obras maravilhosíssimas, escreveu cartas doutrinárias que é para o resto de nossa vida para seguirmos. Mas ele está aqui falando, olha, ainda existe um conflito em mim. Porque meu homem interior, ele quer fazer as coisas de Deus, a lei de Deus, mas quando olho para os meus membros, a natureza pecaminosa, ela quer fazer outra coisa. Entenda isso, amor. A nossa santificação, ela é um processo. O que eu não posso é aceitar e me acomodar, o que eu não posso é pegar essa informação e de fato me acomodar, estagnar. Falar assim, é um processo? Então devagarzinho a gente vai indo. Não. Entenda o que eu quero te dizer. Eu tenho que entender que é um processo. Para que eu não me precipite em falar assim, nunca vou ser santo. E acabar morrendo na fé. Acabar desanimando. Mas em contrapartida, eu também não posso cruzar meu braço e falar assim, é um processo, então devagarzinho, quando Jesus quiser, ele tira. Não. Tem que haver aí o equilíbrio. Eu tenho que ter a maturidade para entender que eu vou passar pelas aflições do meu velho homem. Eu vou passar pelas aflições do meu velho homem. Mas eu vou lutar para matá-lo todos os dias. Isso é um processo. Esse é o segundo estágio da santificação, que particularmente é o mais difícil.
é onde muitas pessoas se rendem, é onde muitas pessoas se prostram, é onde muitas pessoas não conseguem seguir, porque não conseguem entender, não conseguem ter essa maturidade de entender, olha, eu estou lutando, mas eu não vou parar de lutar porque é de fato um processo. Então eu preciso lutar. Eu não vou me converter, embora Deus tenha o poder para isso. Eu não vou me converter hoje, agora, e amanhã eu já estou livre de todos os meus velhos hábitos. De todos? Não. E por mais que eu esteja, em algum momento da minha caminhada cristã, aquela minha natureza pecaminosa, ela vai querer despertar alguns deles. Aí é onde muitas pessoas falam, poxa, mas eu já estava liberto. Agora vem isso de novo. Sabe? Não sei o que está acontecendo, eu acho que eu estou morrendo na fé. Não, meu irmão. Isso é só um processo. Isso vai acontecer sempre. Enquanto você estiver vivo, vai acontecer. Então, se eu deixei um hábito do velho homem hoje para trás, consegui mortificar a minha carne nessa parte, larguei para trás, eu preciso entender que talvez daqui a 2 anos, 3 anos, um exemplo, eu possa estar em algum lugar e de alguma coisa eu ver, ou beber algo, ou sentir algum cheiro, que aquilo vai despertar em mim aquela velha natureza. E aí cabe a mim entender isso, de que, olha, não, tu tá morto, filho, não vou te dar ouvido. E não ficar me lamentando e falar assim, poxa, mas eu já estava liberto. O que está acontecendo que eu estou sentindo essas vontades de novo? É você bater o pé e falar assim, não, é um processo, eu não vou deixar isso voltar. É literalmente mortificar a carne todos os dias. Então esse é o segundo estágio da santificação. É onde a gente vai se despojar do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo, tá? Esse processo de santificação nos leva para o terceiro estágio. Esse terceiro processo, esse terceiro estágio, esse segundo estágio nos leva para o terceiro, que é o estágio final. Qual é o estágio final? A glorificação. A glorificação. E esse estágio final vai acontecer só quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, nós teremos os nossos corpos glorificados. Nós teremos nossa velha natureza, nossa natureza pecaminosa, que é a nossa carne, transformada. Nós podemos ler isso, por exemplo, lá em 1 João 3,2. Ó, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Veja bem, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, quem? Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Esse é o último estágio da santificação. Nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Teremos atingido a estatura de varão perfeito. Só que isso é só no final. Só quando nos encontrarmos com Jesus Cristo. Então, veja bem. Primeiro estágio da santificação, posicional. Eu agora estou em posição de santo. Porque não tenho pecado? Não. Porque sou servo de Deus, filho de Deus. Tá? Lá em João capítulo 1, ele diz que aqueles que acreditam e confessam a Jesus Cristo, é-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus.
Então eu agora, como filho de Deus, eu estou na posição de santo. Mas agora eu preciso passar pelo processo de santificação. Pelo processo de santificação, então eu vou lutando em vida todos os dias contra o meu velho homem, minha velha natureza, a natureza pecaminosa. E assim eu vou me abstendo, vou largando os velhos hábitos e me revestindo do novo homem, que é o que a Bíblia me mostra. Quando eu morrer ou Jesus voltar, então estarei no terceiro estágio da santificação. Corpo totalmente glorificado. Totalmente glorificado. E aí lá seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Porque aí vai acabar esse conflito. Esse conflito que Paulo fala em Romanos 7. Você vai sentir no seu interior a lei de Deus, mas quando olhar para os seus membros, também eles estarão em perfeita sintonia contigo. Seremos semelhantes a Ele. Não haverá mais conflitos de carne e espírito. Seremos uma só coisa. Amém? Amém. Amados, qual o propósito da santificação? Qual é o alvo da santificação? É nos tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Tá? Como eu disse lá no começo, Deus ele é santo. E ele é a nossa régua, ele é o nosso padrão. Então eu preciso olhar para Deus, querer ser santo igual a Ele. Buscar a santidade. Nunca vou conseguir me igualar a Deus, isso é definitivamente decidido. Não seremos igual a Deus. Portanto, a Bíblia diz que seremos semelhantes a Cristo, não igual a Deus. Tá? O alvo da santificação é para nos trazer essa plenitude do caráter divino, tá? Todo crente regenerado, né, todo crente salvo é chamado por Deus para ouvir a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra. Todos, tá? De modo que seja a sua santa habitação. João fala isso, Jesus fala isso lá em João 14, 23. 14, 23 de João. Ele diz, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se você guarda a palavra, guarda os mandamentos, você segue, você busca Deus, Ele faz morada em você. Esse é o alvo da santificação. Tá? Todo crente é chamado para ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Para a gente encerrar, amados. Veja bem, Deus, Ele sabe das nossas limitações. Deus é justo. Deus é justo. Deus não vai cobrar algo de nós que Ele sabe que a gente não é capaz. Deus é justo. O problema do homem é querer pegar essa justiça de Deus para justificar o seu pecado. Entende? O problema é o homem que quer pegar a justiça de Deus para justificar o seu pecado. E aí mora o problema. Quando nós olhamos, vai colocando rapidinho pra gente aí, Isaías 1:4. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel. A Bíblia nos revela um Deus que é santo, como o Santo de Israel.
Em Isaías 57:15, o nome de Deus é santo, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em Isaías 6:3, os serafins declaram a sua santidade e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Ninguém pode se igualar a Deus em santidade. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Esses versículos que a gente leu aqui rapidamente, é só para mostrar que a Bíblia declara um Deus que é santo, tá? Enfaticamente, Deus é santo. O seu nome é santo, os serafins declaram a sua santidade. Não há outro Deus como ele. Ele é santo. Logo, como eu disse, ele é o nosso parâmetro de santidade. Devemos olhar para ele, tá? Como nosso texto base diz em 1 Pedro 6,16, que é: sede santos, porque eu sou santo, tá? A santidade, ela é exigida a todos os crentes. Todo aquele que se chama cristão, se chama servo do Senhor, a santidade é exigida. Não há isenção. Não há particularidade, tá? Entenda uma coisa, a igreja, amados, a igreja neste mundo aqui, ela é o santuário dedicado ao Senhor. Paulo vai dizer em Efésios 2:21, do edifício que é edificado. No versículo 20, põe o versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. A igreja de Cristo aqui na terra é o santuário dele. Por isso a igreja precisa ser santa. A igreja não pode trazer escândalos. A igreja não pode estar afundado em polêmicas. A igreja não pode dar direito das pessoas duvidarem do nome de Deus. A igreja é o santuário do Senhor. As pessoas, o mundo, tem que olhar para a igreja e ver Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Só que a santificação, ela começa individualmente na vida de cada um. E uma vez que começa individualmente, quando reunidos, nós trazemos uma igreja santificada. Se você vive a sua vida como templo do Espírito, sem ter do que se envergonhar, quando eu vivo dessa forma, meus irmãos vivem dessa forma, reunidos, nós somos uma igreja que não traz vergonha ao nome de Deus. Entende? A responsabilidade, ela é individual e ao mesmo tempo coletiva. Você sozinho, você não é igreja de Deus. Você sozinho é templo do Espírito Santo. Mas juntos somos igreja do Deus vivo. Somos a igreja de Jesus Cristo. Então, já que Deus é santo, o seu nome é santo, tudo declara santo, a sua igreja tem que ser santa. Esse é o julgamento que Deus faz. Esse é o julgamento que Deus vai fazer no final.
Esse é o julgamento. Em Efésios 5, 26 e 27, ele diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja do Senhor, ela tem que ser santa. Tem que haver santidade. Não pode, vou repetir, amados, a igreja de Cristo, ou na igreja de Cristo, não pode haver escândalo, não pode haver difamação, não pode haver contenda, não pode haver divisão, não pode haver adoração a outros deuses. E aí outros deuses podem encaixar o que você quiser que não seja Deus. A igreja de Cristo, ela tem que ser apresentada assim, diante de Deus. Dessa forma. Tá? Por isso ele exige de nós. Porque nós somos o corpo de Cristo neste mundo. Mas nós fomos comprados por algo que não é corruptível. Como prata e ouro. Mas o sangue de Jesus. Uma vez que entendemos o valor do precioso sangue de Jesus, então eu vou lutar todos os dias para honrar o preço que foi pago. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Santidade e justiça de Deus. Tá? São atributos divinos que se relacionam. Então entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Quando nós compreendemos a santidade e a justiça de Deus como atributos, é importante a gente reconhecer que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro. E por isso, o Senhor não deixará impune aquele que quer servi-lo, mas não quer ser santo. Vou falar de uma forma mais clara. Aquela pessoa que quer servir a Jesus, mas não quer largar dos hábitos do velho homem. Aquela pessoa que chega e fala assim: não, eu creio em Jesus, eu sirvo a Deus, mas vou continuar fazendo tudo que eu faço. A Bíblia está escancaradamente condenando os meus atos. A Bíblia, não o pastor, não o fulano, nem ciclano. A Bíblia está me condenando nos meus atos. E eu estou falando: não, mas Jesus me conhece. Ele quer meu coração. Então eu vou continuar servindo Ele dessa forma. Entenda que Ele não vai deixar impune. Põe lá Gênesis 6, 12 e 13. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Os velhos hábitos, ou os hábitos do velho homem, precisa ser mortificado. Se você confessou a Cristo como Senhor, você passou para o estágio de santificação posicional. Você agora está em posição de santo. Você entra no segundo estágio de santificação, que é um processo. Então nós vamos passar agora a nossa vida lutando contra o nosso velho homem, lutando contra a nossa natureza pecaminosa, para a gente se abster dos nossos velhos hábitos, de acordo com o que a sua palavra nos mostra. Buscando nos revestir todos os dias do novo homem. É um processo.
Esse segundo estágio vai me levar para o terceiro estágio, que é o estágio final, que é quando nós nos encontraremos em glória com o Senhor Jesus Cristo e lá seremos totalmente glorificados. E como nós lemos, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Então, se eu passo a minha vida num processo de santificação, eu consigo chegar ao terceiro estágio, que é estar com o Senhor Jesus Cristo na glória. Amém? Saiba que Deus é santo e Ele quer da sua igreja santidade. Amém?